Olá, você que me assiste, aqui é o canal do Marguin Chess. Estou aqui para trazer mais uma análise de partida dos grandes mestres. E hoje o grande mestre escolhido foi o Henrique Meck, mais conhecido como Mequinho, o maior jogador brasileiro de xadrez da história. E vocês vão entender um pouco disso. Se você não conhece o Mequinho, você vai entender nessa partida como ele era um jogador que não dá para explicar assim numa palavra só, porque ele era muito bom, ele era incrível. Era um jogador agressivo, ao mesmo tempo que sabia colocar bem as peças no tabuleiro. Ele é um jogador, entre outras palavras, fenomenal, certo? Ele foi um grande jogador brasileiro, ele foi o primeiro mestre internacional da história do Brasil e primeiro grande mestre, e também ele foi o jogador que mais chegou longe assim no ranking do internacional. Por base de rate, ele já foi o terceiro melhor do mundo. E também já disputou torneio de candidatos, então ele foi o primeiro assim brasileiro a chegar mais perto do título de campeão mundial, certo? Então, hoje ele está jogando de brancas contra ninguém menos que Miguel Naidorf. Quem era o Miguel Naidorf? Pelo nome você já deve ter a familiaridade. O Miguel Naidorf é o criador da Siciliana Naidorf, que é a siciliana mais famosa que existe, a defesa mais sólida do xadrez, ao mesmo tempo que ela tem muito contra-ataque. Então, assim, o Miguel Naidorf jogou a Naidorf contra o Mequinho. O Mequinho não teve medo, entrou na siciliana Naidorf e vamos ver como é que o nosso jogador brasileiro se saiu. Então, o Henrique Mack de branca jogou o E4. Aí, obviamente, o Naidorf respondeu com o C5, né, que é a defesa siciliana. Depois disso, vem o cavalo F3, o D6, e aí eles entram na siciliana aberta, que transpõe para uma siciliana Najdorf. Esse peão aqui de A6 é o que caracteriza a siciliana Najdorf. Aqui estamos na siciliana Najdorf. E a variante que o Mequinho escolheu foi uma das mais agressivas. O bispo G5 também é uma das mais jogadas até hoje, a variante com o bispo G5. Eles seguem na teoria, o Naidorf joga o E6, já que é com ideias de trazer o bispo para E7 e segurar essa cravada aqui do bispo das brancas. O Mequinho segue expandindo na ala do rei, e a ideia do Mequinho aqui vai ser trazer a dama, fazer o roque longo e começar um ataque aqui na ala do rei, certo? Então, a siciliana Naidoo tem essa característica de, da maioria das vezes, os jogadores fazerem o rock em alas opostas, e como a gente já conversou aqui em alguns vídeos do canal, e até em algumas análises também, que rock em alas opostas vai ser um jogo muito agressivo, certo? Vai ser um jogador tentando atacar de um lado, o outro tentando atacar do outro, e esse ataque muitas vezes acontece com essa expansão de peões. Então, esse peão aqui em F4 é para quando colocar a dama aqui, ele não ficar bloqueado aqui atrás. Se já viesse logo com a dama, aí esse peão de F aqui não sairia do lugar nem tão cedo. Então, por isso o Mequinho joga o F4, é um lance teórico. O Miguel Naidoo segue na teoria, ele joga o bispo E7, o Mequinho tira a dama e vai fazer o roque. O Naidoo também ativa a dama por aqui, então essa é uma característica interessante da siciliana Naidoo por parte das pretas, que a dama vem muitas das vezes aqui para C7 e ela fica, além dela ficar muito ativa, né, virando no roque do rei, que vai vir agora, ó, a dama vai fazendo um raio-x ali na cara do rei, ninguém ataca a dama preta aqui, certo? Então, os cavalos aqui bloqueados pelo aquele peão característico de A6 seria a casa, B5 seria a casa que atacaria a dama, então já não consegue tirar esse tempo da dama. Além desse peão A6, ele também impede o bispo, então esse peão de A6 na siciliana Nailf permite não só a dama ficar muito ativa, como ela bloqueia muito as peças
das brancas, tá certo? Mas aí, seguindo aqui com o jogo, veio o cavalo de BD7 e o Mequinho desenvolve o bispo, tá bom? Tudo teórico até aqui. Estamos no lance 10 e aqui é uma linha muito técnica, muito teórica. Estamos dentro da Siciliana Najdorf, uma das principais linhas da Siciliana, tá certo? E aqui, o Miguel Najdorf ele sai um pouco da teoria. Ele joga um lance que encerra a teoria, que é esse torre em B8, certo? Lances possíveis aqui seria o B5, para já começar a expandir, né? Nessa ideia de que o Mequinho já rocou, então ele já podia começar a atacar aqui. Mas aí ele tirou a torre. E aí essa tirada de torre é para duas coisas. Duas coisas esse desvio da torre para B8. Primeiro é para apoiar melhor esse ataque que vai vir, tá certo? Como também tirar a torre que estava um pouco solta lá em A8, ó, se você ver a torre está solta, dessa mira da dama, desse raio-x aqui da dama. Porque em algum momento poderia vir por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Poderia vir peraí, calma. Ele avança aqui, aí, não agora, né? Isso aqui ainda é um lance teórico. Poderia vir um dama aqui atacando o cavalo e atacando a torre ao mesmo tempo, tá certo? Não dava para vir esse lance rápido, por quê? Porque vem bispo B7, ganhando um tempo em cima da dama, e aí tá tudo sólido por aqui, tá bom? Vai perder um tempo tirando a dama, e depois consegue salvar o cavalo, tá certo? Então, de cara assim não daria certo esse avanço para fazer o descoberto lá em cima da torre, mas era um lance possível de acontecer em algum momento, então o Miguel Naidorf já se antecipou nessa ideia e botou o torre B8, que não só desvia desse raio-x, como também prepara os avanços aqui, certo? Dos peões. Então, seguindo aqui, o Mequinho, ele avança o G4, já para expandir aqui na ala do rei, e o Miguel Najdorf não fica para trás. Ele já se preparou aqui para fazer o rock curto em algum momento. O Mequinho já rocou o grande, então ele vai começar o ataque. Então vai começar um ataque aqui na ala do rei, por parte das brancas, e vai começar um ataque na ala da dama, por parte das negras. E vamos ver quem ganha, né? E aí, agora o Mequinho, ele vê uma linha onde ele ganha um tempo e ainda ataca. Qual é essa linha? Ele troca o bispo no cavalo, aí depois da retomada, ele ganha o tempo nesse cavalo, atacando o cavalo com o peão, que agora o cavalo vai ter que voltar para D7, e aí esse peão vai ficando cada vez mais na cara do rei, depois vem isso aqui e vamos chegando, né? O Mequinho vai chegando com o ataque mais rápido, mas obviamente o Miguel Najdorf também vai atacar, então pensando nessa ideia de que o Miguel Najdorf vai jogar o B4 em algum momento, o Mequinho ele joga o bispo D3, com ideias de colocar o cavalo aqui. E aí isso é o que acontece. O Miguel Najdorf joga o B4, atacando o cavalo. Aí o Mequinho tira o cavalo, então por isso que ele joga o bispo aqui, certo? Ah, mas Maguinho, ele perdeu o tempo duas vezes porque ele não já jogou o bispo aqui. No início, ele estava seguindo a teoria, certo? O Mequinho estava seguindo a teoria. Quando ele joga o bispo em E2, ele está seguindo a teoria. Ó. Quando ele joga esse bispo aqui, nesse momento não tem essa preocupação de chegar tão rápido esse ataque. Certo? Mas, no decorrer da partida, agora com todas as peças desenvolvidas, o Mequinho já tem ganho um tempo aqui em cima do cavalo, então tá tudo bem o Mequinho gastar esse tempo para tirar o cavalo para E2. Certo? E outro detalhe, esse bispo aqui, ele está fazendo um raio-x lá no peão de H7, onde em algum momento vai ser feito o rock. Então o Mequinho, de maneira natural, não está só expandindo os peões na ala do rei, como também está preparando suas peças para um possível ataque. Em algum momento vai vir e aí vai vir entradas da dama, e a gente pode ver aqui alguns ataques por parte do Mequinho, mas o Miguel Najdorf também está atacando, já tem um raio-x aqui da dama, já tem esse peão aqui, e agora ele joga o cavalo C5. Esse cavalo C5 tem ideias de
pegar o bispo em algum momento, certo? Que está cravado, o bispo. Também temos de deixar o cavalo no posto avançado, onde não tem peão aqui para atrapalhar ele. E nem o peão de B vai conseguir atrapalhar esse cavalo, pois vai ficar bloqueado no peão de B4. Então esse cavalo aqui está no posto muito bom, no posto avançado. Então vem o torre em G1, já com ideias de jogar em algum momento os peões aqui, também apoiar o avanço da H4, H5 e começar a incomodar aqui o ponto de G6. Pensando nisso, o Miguel Naidorf bloqueia, ele joga o G6 bloqueando, certo? E aqui a gente vai vendo que a partida vai ficando cada vez mais complexa, é ataque de lá, é ataque de cá, eu ataco você, você me defende, eu mexo, manobro ali o cavalo. Aqui está um jogo muito interessante, mas se você olhar, o centro está fechado. E aí o Mequinho, para querer abrir linhas de ataque ao rei, né? Vendo que o rei ainda está no centro, e se ele for sair daqui do centro é para fazer o roque, então querendo abrir linhas, ele joga o F5, certo? Até com ideias de em algum momento jogar F6. Se troca aqui, vai abrir toda a ala do rei aqui, ó. Vai abrir todo o roque do rei. Aí pronto, ó. Já está meio exposto aqui o rei. Isso aqui já é vantajoso demais para as brancas. Então, o Miguel Naidorf não quer isso. E ele joga aqui o E5, certo? Ele joga um E5. Outro lance interessante aqui para o Miguel Naidorf seria jogar o B3, certo? Porque se jogar aqui, eu simplesmente dobro os peões que está protegendo o rei. Então, isso aqui pode ser uma debilidade que seja grave lá na frente, certo? Ou se eu tomar aqui de cavalo, eu retomo. E depois da dobrada aqui, as negras ganhariam um peão. E além de ganhar um peão, vai estar cravado esse bispo. Esse bispo não pode sair daqui, certo? Digamos que ele sai daqui, cai a dama, certo? Então, ele vai estar cravado, protegendo a dama. Essa seria uma linha interessante para o Miguel Naidorf, certo? Porque ia criar um ataque muito violento aqui por parte da dama e da torre. E as brancas iam ter dificuldades aqui de se defender, justamente porque está esse bispo aqui cravado, certo? Então, era um lance possível aqui por parte das brancas, não, por parte das negras, né? Depois desse avanço aqui do Mequinho, em F5. Mas aí o lance escolhido pelo Miguel Naidorf foi o E5, atrapalhando esse cavalo e mantendo o centro fechado, tá bom? Para não abrir linhas. E aí nisso, o Mequinho ele joga aqui para B3. E depois desse B3, vem a tomada do cavalo. E o Miguel Naidorf joga bispo D7. E aqui eu vou pedir para você prestar atenção, porque se você olhar, esse bispo D7 aparentemente pendurou um peão. E aí é isso que eu quero conversar com você. Se pega esse peão está envenenado, isso aqui é um erro por parte das brancas. Aqui as pretas têm um lance que ganham uma peça imediatamente. Ganham uma peça. Então eu peço para nesse momento você pausar o vídeo e tentar encontrar esse lance onde as pretas ganhariam a peça caso o Mequinho tivesse capturado aquele peão, entre aspas, solto das negras. Então peço nesse momento você pausar o vídeo e tentar encontrar o lance. Então, se você achou o lance que ganha uma peça aqui por parte das pretas, seria bispo B5, onde ele ataca a dama e ataca o cavalo, certo? Não tem defesa para esse cavalo. Então, no momento que eu tirar a dama aqui para algum lugar, que não tem muitos lugares para tirar a dama, certo?
Na verdade, não tem lugar para tirar a dama, né? Porque para onde a dama for, cai, certo? E mesmo se tivesse um lugar para tirar a dama, o cavalo cairia, certo? Então, aqui as pretas estariam totalmente ganhas. Então, esse seria o golpe tático. Então, esse peão aqui está envenenado, esse peão de A6, onde perderia a dama, ou as brancas, no mínimo, perderiam o cavalo, perderiam a peça inteira. E seria o suficiente para o Miguel Naidorf arrebatar essa partida. Então, obviamente, Mequinho não capturou aquele peão, ele jogou o F6, incomodando esse bispo, que o Miguel Naidorf faz um lance intermediário. Ele não defende esse bispo, ele joga bispo B5, não só melhorando a posição do bispo dele, como ganhando um tempo em cima da dama. O Mequinho tira a dama, e aí é que o Miguel Naidorf protege seu bispo, jogando lá para D8. O Mequinho querendo manter o cavalo no jogo, querendo deixar esse cavalo um pouco mais ativo, ele joga o cavalo para G3, para em algum momento fazer manobras ou até criar linhas de ataque, tá certo? No momento está bloqueado aqui, mas tendo a ideia de que o Miguel Naidorf vai rocar, e é isso que ele faz agora, tendo a ideia que o Miguel Naidorf vai fazer o rock, trazer a peça para a ala do rei e começar a pressionar esse rei aqui das pretas, é uma estratégia importante. Então, por isso, o Mequinho jogou esse cavalo em G3. E aí, depois do rock, né? O Mequinho ele tem um plano muito simples aqui, que é jogar dama em G2 para dama H3, H6 e mate, certo? Então a gente vê que ficou muito simples agora das brancas jogarem e das pretas se defenderem vai ser complexo aqui, por conta que esses dois peões aqui vai apoiar totalmente qualquer ataque das brancas. O plano é simples, H3, H6 e mate. Vamos ver o que é que o Miguel Naidorf vai fazer para defender esse ataque forte do brasileiro. Então, o que é que ele faz? Ele contra-ataca, ele joga dama ele joga torre em C8, apoiando a dama, que está em C7. E aí, qual é a ideia aqui? É que se você joga o H3 rápido, toma mate em 1, certo? Então ele pega e diz, tu quer vir pro mate? Mas não vai dar tempo não. Eu joguei a torre C8 aqui, eu quero ver tu segurar meu mate. Se tu joga em H3, tu já era, leva mate. Aí, saindo dessas linhas de mate, o Mequinho joga o rei em B1, que a ideia é o seguinte, se as brancas tiram aqui, vai vir o ataque. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, vamos ver aqui. As pretas ameaçam o ataque, aí a dama branca vai para H3. O que aconteceria? Cheque, rei sai, mas aí eu quero ver como é que para esse H6 e mate. Entendeu? Então, Mequinho diz, eu estou disposto a perder um peão, certo? Então, só quis tirar o rei aqui e eu estou disposto a perder um peão porque eu tenho uma coisa muito melhor, que é o checkmate. Certo? Então, é nessa ideia. Então, o Miguel Naidorf percebeu que esse ataque não vai dar certo, então ele tem que dar um jeito de segurar esse H3, né? Não pode deixar a dama entrar em H3. Se a dama entra em H3, é fim de jogo. Então, o que é que ele faz? Ele joga dama em D7, mirando na casa H3. E aqui é muito instrutivo esse lance. Muito instrutivo. Por quê? Porque ele está atacando uma casa. Ele não está atacando peças das brancas. Então, a gente vê que no xadrez também tem essas sutilezas, essas nuances. Onde a gente não só ataca peça, nem tudo tem a ver com captura, com ataque de peça, ameaça de peça, como também tem a ver com defender uma casa, ameaçar uma casa, certo? Então, a dama em D7 está impedindo aqui o dama H3, mas aí o Mequinho tem um lance brilhante, o primeiro brilhante da partida, cavalo F5. Esse lance é incrível. Por quê? Porque ele está argumentando que é o seguinte, eu estou cobrindo, se tua ideia era só defender a casa de H3 para minha dama não entrar, no que eu jogo o cavalo aqui, eu estou cobrindo. Eu estou tirando a conexão da sua dama com a minha casa de H3. Então, o Mequinho está argumentando aqui que ele vai entrar em H3, não tem o que fazer. Então, não tem muito o que fazer também aqui, né? Não vai deixar esse cavalo no posto avançado, tomando conta de tudo aqui. Então, ele toma. E aí, esse tempo que ele toma,
entra a dama em H3. E aí, e agora? Como é que impede? O Miguel Naidorf encontrou um lance que salva essa posição por um instante, que é rei H8. Com ideia de, se tu vier a dama para cá, para H6 agora, ameaçando o mate, eu tenho torre em G8 e eu seguro esse mate. Eu seguro. Mas aí o Mequinho pega e diz, beleza, realmente, você encontrou o rei H8, você segura, mas eu tenho uma ideia que vai dar certo aqui. Eu acredito que vai dar certo, que é o captura F5. E aí, qual é a ideia? A gente vai entender essa ideia do captura F5 logo, mas eu já vou adiantar aqui um spoiler. Esse F5 aqui está segurando essa casa, impedindo a saída do rei. Mas como assim está impedindo a saída do rei? O rei está lá em H8 e essa casa está tirando a saída do rei? Como assim? Como é que esse peão está tirando? A gente vai entender logo. Porque o Miguel Naidorf percebeu essa ideia, então ele vem com o bispo em E2. E detalhe, ele não está ameaçando a torre. A ideia dele é outra. A ideia dele aqui é colocar o bispo em H5 para impedir esse dama de entrar em algum momento da mata e também impedir essa ideia de que ele percebeu que esse peão aqui vai estar tirando a casa do rei. Como assim? A prova de que esse bispo não está atacando essa torre é que o Mequinho nem se preocupa. Ele joga torre em G6, em G3 e aí a gente começa a entender o porquê esse peão está tirando a casa do rei. Vou dar um exemplo. Se o Miguel Naidorf captura, aí a gente entende o porquê esse peão está tirando a casa do rei. Porque aqui vai vir torre em H6, aí vem a torre, né, defendendo, aí aqui tem um sacrifício de dama, e aí quando o rei captura, que é obrigado a capturar, aí vem torre e mate. E aí a gente vê que o mate só existe por conta daquele peão tirando a casa do rei. Então, olha que visão para frente o Mequinho tinha. Olha o melhor jogador brasileiro da história, a visão além do alcance. Então, por isso que ele capturou aqui atrás, depois do rei H8, ele capturou em F5, porque ele viu que em algumas variantes esse peão aqui em F5 era o que faria as brancas ganharem, certo? Que tiraria a casa do rei. Então, nisso, vem bispo para E2, não, lembrando que não está atacando a torre, né? Tanto é que o Mequinho joga o G3, e aí o Miguel Naidorf joga essa ideia, devolvendo a peça. Lembre-se que o Mequinho ele sacrificou o cavalo, então aqui o Miguel Naidorf não está entregando a peça, ele está devolvendo a peça para salvar um pouco a posição. Então a ideia é que se o Mequinho captura aqui em H5, o Miguel Naidorf ele toma em F5 e defende o ponto de H7. Olha a complexidade dessa partida, certo? E como tudo também tem uma certa lógica, tá bom? Então, nessa ideia de percebendo que o tema todo é o peão de F5 nesse momento, o Mequinho ele vai lá e defende o peão de F5 e agora sim ele está ameaçando ganhar o bispo, certo? Está ameaçando totalmente ganhar o bispo aqui, que aí captura e não tem mais dama em F5. E aí o Miguel Naidorf diz, beleza, mas eu tenho defesa. Eu jogo dama em B5, porque se tu captura meu bispo, eu capturo a tua torre. Com cheque, certo? Então a gente vê como é o Mequinho atacando, aí o Miguel Naidorf já tem um contra-ataque que também é defesa, então a gente vê que é dois grandes jogadores se enfrentando aqui. Mas aí o Mequinho diz, beleza, então tira a minha torre, eu defendo minha torre. Aí o Miguel Naidorf vai atrás da torre de novo, ele joga dama em B6, atacando a torre mais uma vez. Aí o Naidorf não consegue tomar a torre por conta do Mequinho, que joga torre de F em G2. E mais uma vez, agora sim, ele está ameaçando a ganhar o bispo. E aí, se ganha esse bispo, é só questão de tempo da dama entrar, vem H6, e aí depois vem sacrifício, vem mate, vem tudo. Então, o Miguel Naidorf joga torre em B5. E aí o Mequinho vendo que, rapaz, se eu tomar aqui, talvez não dê certo.
Porque se eu tomo, vem dama cheque, e aí depois que cobre de cavalo, a dama toma lá e tá tudo sob controle por parte das pretas, ó. Vem isso, depois que cobre, dama captura lá e tá protegido H7. Tá tudo protegido aqui. Então, o Mequinho olha e diz, rapaz, esse cara se defende de tudo, eu vou ter que mudar meu plano. Não dá mais para simplesmente eu capturar esse bispo direto, que todas as vezes que eu tentei capturar esse bispo, tinha um contra-ataque. E é um contra-ataque que faz as pretas voltarem para o jogo. Então, pensando nisso, o Mequinho, não, agora eu vou ter que mudar meu plano. Agora eu vou ter que começar a ir para cima. Aí ele joga o G6. G6 com ideia de dar um garfo. Com ideias aqui de tomar o bispo e dar mate. E aí esse mate sim seria indefensável, né? Porque ninguém ia conseguir chegar aqui na casa de H7 a tempo. Então, aqui tem algumas trocas, certo? Vendo todas essas ameaças de garfo, de checkmate, de perder o bispo, o Miguel Naidorf faz algumas trocas, certo? E após essas trocas, vem bispo para cá e finalmente o Mequinho pega esse bispo. Finalmente ele recupera a peça. Aí vem os últimos lances da partida, tá bom? Porque aqui tá ameaçando checkmate, mas antes Miguel Naidorf dá cheque. Quando cobre aqui de cavalo, vem torre C7 segurando mate. Segurando mate, aí vem G captura H7. E aqui tem um detalhe. Digamos que o Miguel Naidorf fizesse um lance natural aqui, né? Que tá vendo aqui que tá meio fraco esse peão. Ele dobrasse aqui as torres. Vamos dizer que ele dobra as torres. Aqui tem mate em 2 para as brancas. Então eu vou pedir nesse momento que você pause o vídeo e tente encontrar um mate em 2. Nessa posição as brancas teriam um mate em 2. Não foi isso que o Miguel Naidorf jogou, certo? Mas aqui tem mate em 2. Então eu peço que você pause o vídeo e tente encontrar um mate em 2 aqui para as brancas. Então, eu espero que você tenha encontrado, certo? E aí o mate em 2 está com torre, G8 cheque. O único lance possível é capturar de volta. E aqui vem o checkmate. Checkmate tanto de torre, como peão promove para a dama, checkmate. Então, se você encontrou essa sequência, parabéns, você encontrou o checkmate. Então, nessa posição aqui, seria um grande erro por parte das brancas, por parte das pretas, perdão. Tentar um contra-jogo aqui, dobrando as torres e tentando um ataque ali. Não daria certo por conta desse mate. E aí o Miguel Naidorf comete um erro que custa a partida no ato. O melhor lance aqui seria ele jogar um bispo G7, segurando aqui. Reforçar esse ponto não, que se ele jogar aqui ele leva mate, certo? Mas seria trazer o bispo para cá, seria o melhor lance, certo? Ou trazer a torre para G7 e aí tentar segurar, tá bom? Esses seriam os lances. O melhor lance aqui, segundo a máquina mesmo, seria jogar o bispo aqui em G7 e seguraria essa posição. Porém, o Miguel Naidorf comete um erro, que é jogar torre captura H7. E aqui, as brancas têm mate em 3. Tenta encontrar um mate em 3, aplicado pelo Mequinho. Tá bom? Isso aqui aconteceu na partida, e o Mequinho ganha do Miguel Naidorf após esse mate em 3. Então, pausa o vídeo e tenta encontrar. Se você encontrou, parabéns, porque a sequência do mate em 3 começa com sacrifício de dama em H7. E após a captura do rei, vem torre H3, tem que cobrir de bispo e Mequinho ganha para o Brasil. O Mequinho ganhou essa partida histórica que é estudada até hoje. Essa partida é uma magnífica aula de xadrez. Aqui dos dois lados, o Miguel Naidorf entrou na sua siciliana Naidorf e o Mequinho não teve medo, ele foi para cima, entrou na Naidorf contra o Miguel Naidorf e ganhou do Miguel Naidorf, certo? Então,
Se você não conhecia essa partida ou não conhecia muito bem o Mequinho, agora eu acho que você entende o porquê ele era um jogador tão magnífico, assim, muitos jogadores brasileiros se inspiram nele. Então é isso. Se você gostou dessa partida, você aprendeu alguma coisa aqui na Siciliana Naidorf, aprendeu alguma coisa com essa partida histórica do Mequinho, eu fico bastante feliz. Então eu peço que você deixe o like, compartilha e até a próxima. Valeu! Tchau!